Boa noite. Boa noite, pessoal que está de longe, nossa igreja online, nossa comunidade que nos permite estar de longe, conectados. Seja bem-vindo, bem-vindos. Vocês que nos visitam também. Espero que voltem mais. Afinal, vocês moram pertinho, né? Muito bom, viu? Que bom que vocês vieram. Eu acho estranho quando eu vou realizar o casamento e várias vezes eu vejo os dois só ali, né? A primeira vez que eu vejo as pessoas que eu estou casando é quando a noiva entra. A expectativa minha é maior do que todo mundo, porque eu nunca vi ela. Eu nunca vi a moça. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar assim, eu acho tão melhor. Mas é o seguinte, oração, eu queria trocar essa ideia, porque o Oswaldo começou dizendo que todos nós aqui, eu acho que todos aqui, não conheço talvez a história de vocês tão a fundo, mas o pouco que eu conheço eu sei que é parecida, nós vivemos num fundamentalismo religioso que nos ensinou tudo de uma forma e nós nos afundamos naquilo até de cabeça, né? E todos os elementos que nos ensinaram, ceia, oração, qualquer elemento que você pensar da nossa fé, quando você passa por uma desconstrução, não tem como passar por um ou por outro, você passa por tudo. Não tem como você ressignificar uma coisa e não ressignificar outra. Fica um vácuo. E eu confesso que eu estou feliz comigo mesmo, porque oração sempre foi um problema para mim. Dentro do fundamentalismo, já era um problema, porque eu sempre fui péssimo de orar, mesmo nos modelos que me ensinaram. Eu tentei, eu fazia os propósitos, mas nunca deu muito certo. Então eu sempre fui ruim de oração. E depois, na desconstrução do fundamentalismo, eu confesso que foi um dos assuntos que demorou muito para mim entender como que eu poderia ressignificar aquilo. E sabe por quê? Para mim, tudo tem que ter um motivo. Isso é fato. Tudo tem que ter um motivo. E aí eu faço uma pergunta, e se alguém quiser responder, eu até ficaria feliz. Por que você ora? E se eu não conseguir responder esse motivo, eu não consigo orar. Porque Jesus mandou não é suficiente para mim. Desculpa, Jesus. Eu preciso entender o porquê que o Senhor está mandando eu fazer isso. Alguém diria por que ora? Ou se é que ora? Eu tenho a minha explicação atual, né? Antigamente eu orava para buscar coisas de Deus. Hoje eu busco para mim. Uhum. Eu orando, eu fico melhor. Eu me sinto mais calma, eu me sinto melhor, eu fico mais tranquila. Quando eu não oro, quando eu falo com Deus, a minha oração também é com o Oswaldo, é muito particular, não tem padrões. Então, se eu falo mais com Deus, eu fico mais em paz. Amém. Só compartilhando para quem está lá, basicamente minha mãe disse que ora para ela, que se sente bem. Mais alguém quer dizer? Porque é pobre. É um bom começo. Inclusive Jesus diz no Sermão da Montanha, o primeiro são os pobres, né? Felizes os pobres. O cara que é rico, ele apela por dinheiro. Genial. O Oswaldo falou que ora porque é pobre, porque é o que tem que fazer, ué. Você mora num Brasil, em 2022, governado por quem governa, no estado que a gente está, no preço que a gente vai fazer o quê? Trabalhar mais? Não dá, ninguém aguenta trabalhar mais. Então vamos orar, gostei dessa. Ora por desespero. É isso. Alguém ora sem ser por desespero? No caso meu, no momento que eu estou orando, eu não oro. Meu pai já disse que não ora também. No momento que eu vou orar, eu me sinto tão importante naquele momento que eu deveria orar sem cessar. Porque na hora que eu paro para orar, às vezes 2 minutos, às vezes é 1 minuto, às vezes é um farol. Eu lembro de Deus, cuidando de mim, eu posso falar com Ele. Aí eu falo que está vindo com Ele.
Bom. Traduzindo aqui. Agora acho que vamos fazer bem. Mas é legal esse lance. Meu pai disse que ora porque se sente importante falando com Deus. Sim. Eu tenho a sensação que eu oro só quando transbordo de algum sentimento. Quando não tem mais o que fazer, que é basicamente sentimento de desespero, né? Quando, em qualquer âmbito da vida, né? Quando chega no limite, vamos orar. O rico vai fazer compra. O rico faz compra ou faz terapia de fato. Nem a gente consegue fazer muita terapia por causa do preço, enfim. Pois é, então, poxa, antes eu orava para pedir coisa para Deus, eu orava para receber fé, para romper em fé, eu orava por um monte de elementos que hoje não faz o menor sentido para mim. E eu fiquei muito tempo sem orar, ou orando sem entender o que eu estava fazendo, tentando administrar esses pensamentos, produzindo conteúdo sobre o assunto, mas finalmente eu acho que eu cheguei num consenso da minha mente assim, por que eu oro, como eu devo orar e como que faz sentido para mim, tá bom? E é o que eu quero passar. Não sei se é o certo, não sei se vai dar certo para você, mas para mim fez sentido, tá bom? Não sei se vai dar certo para você, não estou falando que é só assim que se deve orar, mas para mim faz sentido, até porque hoje eu começo uma caminhada em oração aqui, que na minha cabeça vai ser pelo menos uns 4 encontros falando sobre isso, para conseguir pôr para fora o que eu penso sobre oração. Então hoje a gente fala um pouco, dá uma introdução e depois tem mais 3 encontros para a gente falar sobre isso. Então, eu queria ir um pouco além. Mas antes, vamos ver a importância de oração para Jesus. Em Lucas 11, talvez a gente não lembra muito, mas Jesus repete o Pai Nosso. Tá? Não é a mesma fala, só que lá em Mateus e agora em Lucas. Não, é realmente outro momento aqui. E estando em certo lugar, começo de Lucas 11, né? Orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou seus discípulos. É legal, né? Que assim, eu quero que você me ensine a orar, mas do jeito que, né? Me ensina a orar, mas me ensina do jeito que dá certo, né? Me ensina a orar do jeito que eu vejo o pastor orando lá. Tá. E Jesus respondeu: quando vocês orarem, orem assim. E ensina o Pai Nosso. E Jesus já vai completamente na contramão de como até João Batista ensinava as suas orações. Então Jesus aqui já entra na contramão do pensamento comum sobre oração. E depois ele conta uma parábola, que inclusive é o assunto que a gente está tratando aqui há muito tempo, né, sobre parábolas. E essa parábola é muito louca. Olha, disse-lhes ainda, agora eu estou lendo o versículo 5, tá? Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães ou 2 litros de água para refrigerar o carro, né, lá no meio do mato em Jundiapeba, né? 11 horas da noite, né? Viveu a parábola. Porque chegou de viagem um dos meus amigos, ou porque meu radiador furou, e a porta... meus amigos, e nada tenho para oferecer. E ele respondeu, de dentro: não me importunes, a porta já está fechada. E meus filhos e eu, minha família, estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Um cara também bem desgraçado também, né? Digo vós, mesmo que não se levante para dá-lo, por seu amigo. Não, está errada essa tradução. Digo vós, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência. E lhe dará tudo aquilo que precisa, ou importunação. Essa parábola chama o amigo importuno. Também eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e abrir-se-vos-á, bateis e será aberto. Todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente, ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabe dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo
aos que o pedirem. E aí Jesus estraga tudo. Ele vem falando para você pedir, que vai te ser dado, bater, e aí você, pô, que maneiro, porque realmente eu estou precisando trocar de carro, estou precisando trocar de casa, estou precisando de um monte de coisa, mas realmente Jesus encerra falando que quando você pedir, você receberá o Espírito Santo. Essa é a promessa. A única promessa da oração de Jesus que vai dar certo é o Espírito Santo. Só que Jesus orava constantemente, o tempo todo. O tempo todo Jesus orava. Então há uma importância na oração que a gente precisa descobrir. Porque se somos cristãos e vivemos rebatendo o lado de lá com o fundamentalismo, com o ritualismo, ao mesmo tempo nós caímos no mesmo perigo, no mesmo lugar, quando nós vamos para o outro extremo. E Jesus orava o tempo todo, então é um elemento essencial na nossa vida. Nós já sabemos como não fazer. A pergunta é como fazer então? Constantemente, como Jesus fazia. Mas antes de entender a oração, eu quero tentar responder por que eu oro. E essa resposta, eu preciso dar um passo ainda atrás e entender o que é pecado. Eu sei que está confuso, mas eu prometo que vai dar certo. Eu prometo que vocês vão entender o que está na minha cabeça. Vamos entender o que é pecado. A apresentação do TCC, tá? A gente vai entender o que é pecado. A gente vai entender o conceito de pecado. A gente vai entender como a oração pode surtir efeito sobre o pecado. E como Jesus ensina isso. É isso que eu quero passar para vocês. E aí vocês devem estar pensando, Pio, Berloffa está mudando mesmo, né? Vai falar de oração contra pecado. Não é bem isso que ele costuma falar. Não, é isso sim. O que a gente precisa fazer agora é ressignificar os elementos. O Oswaldo acabou de cantar uma música que falou uma palavra ali que arranhou meu coração. Não arranhou? Qual? Prosperar. Quase que eu desliguei e falei, não, aqui não. Ninguém prospera aqui, aqui é tudo pobre. Mas porque a gente veio com a ideia de que prosperar é enriquecer. Mas é óbvio que não é isso que a letra está dizendo, até porque prosperar está o tempo todo aqui também, né? O que a gente precisa fazer é ressignificar esses elementos. Então, a oração, para mim, ela é um agente no pecado. Você pensa que Jesus veio nos ensinar a viver. Se ele veio nos ensinar a viver, ele tem uma forma para fazer isso. E aí ele começa a nos ensinar vários elementos que nos vão ferramentar, vai nos dar ferramenta para viver da forma que ele quer nos ensinar a viver. E um desses elementos é a oração. Ponto. Vamos para o pecado. O que é pecado? Bom, eu vou tentar ser o mais simples possível, como a palavra pede. Pecado significa errar o alvo. Todo mundo já ouviu isso. Mas, de fato, essa palavra era utilizada principalmente nas Olimpíadas gregas, né, naquelas disputas gregas antigas com arco e flecha. Então o cara se preparava, ele comprava o melhor arco, a melhor flecha, ele treinava anos, ele fazia exercícios, ele tinha, não sei lá o que ele fazia. Ele se preparava muito porque ele queria acertar o alvo. Você pensa naquele alvo, né? Aí tem o 100, tem o 10, o 100, o 1000. Ele queria acertar o 1 milhão, aquele pontinho vermelho no meio, e ele se preparou. E ele vai, ele amiga, e ele solta, e ele acerta um pouquinho do lado. Ele pecou. A palavra é isso que significa. Errou o alvo, ele pecou. Pecado é cometer um erro. Poxa vida! Pecado é só cometer um erro. É cometer um erro. Eu saio daqui, eu dou uma bica, o celular caiu. Pequei, sem querer. Eu pequei. É isso que a palavra significa, é isso que o conceito significa. Não é simples. Agora você entende por que Jesus fala tanto de pecado. Porque se ele está nos ensinando a viver, ele está nos ensinando a cometer menos erros. Pecado não é aquilo que Deus está lá de cima, olhando e esperando, falando, vamos ver quem vai cometer um pecado para mim fulminar o desgraçado. Não, o pecado são os erros que você comete na sua vida diariamente. É por isso que todos somos pecadores. Porque todo mundo erra. Mas erra como e erra com quem?
Porque se eu saio daqui, vou para o banheiro, chuto e caio do celular, beleza, o celular é meu, não aconteceu nada, é um erro que não teve nada. Beleza, talvez eu tenha que trocar a película do celular, vai cair a live, sabe? Mas não teve de fato nada de grave, nem para mim, nem para ninguém. Agora, quando eu cometo um erro com alguém, com uma pessoa, isso vai ter desdobramentos. Quando eu cometo um erro comigo mesmo, isso pode ferir intensamente quem eu sou. E quando eu cometo o erro com o lugar que eu habito, a criação, o meio ambiente, isso também fere o lugar onde nós estamos. Então a gente conceitua pecado. O que é pecado? São os erros que eu cometo contra, primeiro, mim mesmo. As coisas que eu ainda consumo, que eu faço, que eu prezo, minhas ideologias, ou realmente algo que eu consumo, seja inserindo, ouvindo, falando, não sei, o que eu faço que de alguma forma faz mal para mim. E só você sabe o que faz mal para você. Se eu tomar um lisador, sabe o remédio lisador? Daqui 40 minutos eu praticamente... Por que você está rindo? Eu desmaio 14 horas de sono. Não faz bem para mim. Agora, quem aqui toma alisador de boa e vai trabalhar? É impressionante. Não sei o que faz bem. Então, assim, quem sou eu para dizer o que é pecado para você ou não? É lógico, tem coisas que são, a gente vê, né? Também tem coisa que, eticamente, a gente chega numa conclusão que fala, todo mundo sabe que isso faz mal, tá bom? Por exemplo, açúcar refinado. Faz mal. Comer açúcar refinado, Vinícius, olha para mim, é pecado. Porque nós erramos contra o nosso metabolismo, contra Coca-Cola. Ixi, tanta coisa, não vou listar. Se eu começar a listar, aí eu viro o quê? Um moralista. Porque, inclusive, hoje eu tomei coca e comi açúcar. O problema é que o moralista come... Eu ia falar come coca e toma açúcar. De repente ele faz isso. Só que quando ele vê o outro cara fazendo uma coisa um pouco mais suspeita, ele fala... Ah! Fumante, desgraçado, pecador. Fala, irmão, você encheu o rabo de Coca-Cola. Você entende? Então, o primeiro pecado que você comete contra você mesmo, o primeiro erro é um pecado. Porque Jesus se importa com você, com as suas emoções, com a sua mente, com o seu corpo. E Ele quer nos ensinar a viver. Então, o pecado, a primeira forma de cometer pecado é errar contra você mesmo. A segunda forma de cometer pecado é você errar contra o outro. E aí eu acho que é mais grave. Tudo que você faz, que você consome, que você fala, que você pensa, que você age, que fere de alguma forma o outro, isso também é pecado. E aí abre-se ainda mais o leque de possibilidades de cometermos pecados. Qualquer coisa que você faz, que você fala, que você produz, que você exala, que você representa, é pecado. Quando fere o outro. Da mesma forma que feriu você, quando fere o outro. E é por isso, olha, agora a mente faz assim. É por isso que quando perguntaram para Jesus sobre o amor, a priori, ele não deu a resposta dele. Quando Jesus fala sobre amar uns aos outros, ame ao próximo como você ama você mesmo, essa não é a ideia de Jesus, isso não é um pensamento do Evangelho. Tira isso da sua mente. Jesus estava respondendo uma questão. E o material questionado era a lei de Moisés. Então eles perguntam assim, qual é a maior lei de Moisés? Se tiver alguém do direito, qual é a lei tal, parágrafo tal? Não, é essa. Não significa que é a vontade ou a ideia de Jesus. Ele responde uma prova. Dias depois ele fala, um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. Porque ele sabe que se a gente amasse uns aos outros como a gente ama nós mesmos, não ia dar certo. Não seria o suficiente. Inclusive, com um novo mandamento já não é
suficiente, né? Nós já não fazemos. Então, se ferir e ferir ao outro, pecado. E o terceiro, a criação, o meio ambiente, o lugar onde nós estamos, a forma destrutiva que nós lidamos com a nossa casa mãe, a nossa casa primária, o lugar onde a narrativa bíblica diz para nós enchermos e povoarmos para cuidar da terra. Eu acho que esse é um dos pontos principais que eu digo que agora eu começo a ressignificar de fato a oração, porque eu acho que faltava isso. Eu já entendia o lance contra mim e contra o outro, mas tinha esse elemento ainda que eu só entendi lendo Krenak. Krenak é um filósofo maravilhoso de uma tribo, eu vou... Yanomamis. Ah, é isso mesmo. Krenak. Ailton Krenak. O cara fala só sobre... Ailton Krenak. Eu tenho 2 livros que me roubaram daqui. Alguém da igreja roubou um e o outro da igreja roubou outro e não me devolveram. Tá? E eu quero que devolvam esses livros, eu não aceito. Então alguém traga de volta, tá? Tem 2 livros dele aqui, que eu fiquei, acho que 1 ano com esse livro. E eu ia dormir, eu punho... mano, cara, mudou a forma como eu me relaciono com o meio ambiente, com o lugar que a gente pisa. E agora eu entendo que fazer mal para mim, fazer mal para o outro, não é só isso, porque quando eu faço mal para cá, eu também estou pecando. Porque é criação divina. E é um lugar para a gente cuidar. Então o mal que eu faço para mim é pecado. O mal que eu faço contra o outro é pecado. E o mal que eu faço contra o meio ambiente é pecado. E sem entrar nisso mais profundamente, se você pensar nas estruturas pecaminosas, que a gente sempre fala sobre estruturas pecaminosas, e às vezes você não percebe o que é. São estruturas que promovem esse tipo de comportamento. Seja uma estrutura política, seja uma empresa, seja uma ideia. Por exemplo, o agronegócio no Brasil é uma estrutura pecaminosa. Eu não estou dizendo que cada pessoa que trabalha nisso é um pecado. Não, eu estou dizendo que existe uma estrutura pecaminosa, porque a forma como lida não está certa. A polícia militar brasileira é uma estrutura pecaminosa. Eu não estou dizendo que Não, eu estou dizendo que a estrutura militar é uma estrutura violenta e pecaminosa. A igreja evangélica brasileira é uma estrutura pecaminosa. E eu falo sem medo de errar. Porque é uma estrutura que oprime, que segrega. A igreja evangélica brasileira, não é o evangelho, não são os cristãos. A estrutura evangélica, ou o cristianismo como um todo, é um sistema pecaminoso, é uma estrutura pecaminosa. Porque de alguma forma faz mal para você, faz mal para o outro, faz mal para o meio ambiente. Então agora nós entendemos o que é o pecado. E agora perceba, peraí, está faltando uma entidade aí que a gente faz mal direto. Deus. Porque quando você pensa em pecado, na verdade você pensa em fazer mal para Deus. Né? Você nunca pensa o pecado fazer mal para o outro. Você está sempre pensando assim, ofendeu Deus. Inclusive é a base do cristianismo. Os pais da igreja, eu odeio essa nomenclatura, mas os pais da igreja disseram que pecado, o Agostinho ou São Tomás de Aquino? São Tomás de Aquino disse que pecado contra Deus é absurdo porque o pecado se mede de acordo com quem foi ofendido. Se eu te der um tapa na cara, quem vai me dizer a dor é você, não sou eu. Eu falo, não, foi só um tapinha. Eu falo, não, mano, tá doendo. Então o Tomás de Aquino pega essa ideia e fala assim, o pecado é contra Deus. Deus é eterno. Então o pecado é eterno. E faz até sentido. Mas quem somos nós para fazer algo contra Deus? O que a gente pensa alguma coisa aí que você faz, que Deus fala assim, tirando a brincadeira, pensa, me fala, me ajuda. O que a gente pode fazer aqui que ofende Deus lá? O fundamentalismo religioso tem a resposta. E aí vem com a lista moral. Né? E aí, mano, é lista moral, tá na cabeça deles. Vamos pegar um bagulho, um elemento para a gente pensar?
E para quebrar um pouco o climão tenso e pesado, masturbação é pecado. Ó, o Jeremias entrou hoje no banheiro e se masturbou. E Deus, de alguma forma, se ofendeu com isso. Esse pensamento moralista de que algo que você faz escondido, que cientificamente não faz mal para ninguém, pelo contrário, faz até bem, que de alguma forma fere Deus só porque Deus quer? Por que Deus, o Senhor está chateado com isso? Me dá um motivo. Porque como eu falei no começo, eu quero saber por quê. E a resposta é, não, porque eu não quero. Porque eu achei, eu escrevi que isso não pode, tá? Não faz. Eu nem vou repetir isso aqui. Depois eu comento isso. Olha, e um dia isso entrou na minha cabeça. Vou falar assim, peraí. E aí, é lógico, eu usei um elemento, pensa em tudo, coisas que a igreja sempre fala que você não pode fazer porque Deus se chateia. E a pergunta é, por quê? A gente precisa de um parâmetro, a gente precisa de um padrão. Senão vai ficar dentro da nossa criatividade, o que pode e o que não pode. Calça comprida, bermuda, saia, coque, barba, bateria dentro da igreja, vira uma palhaçada que não tem tamanho. E essa palhaçada chama-se Igreja Evangélica Brasileira. Então, qual é o parâmetro? Jesus. E o que Jesus sinaliza como pecado todas as vezes? O que faz mal para a gente, o que faz mal para o outro e o que faz mal para o meio ambiente. Pode pegar qualquer texto bíblico dos evangelhos. Quando Jesus está ensinando algo, quando Jesus está falando sobre algo, é porque uma dessas três entidades está em perigo. Quando ele fala para a mulher, vai e não peques mais, lembra da mulher adúltera? Que aparentemente estava adulterando sozinha, Paulo. Não sei como é que isso é possível, porque estava em adultério, mas venceu a mulher, não tinha o cara, né? Ela estava pecando sozinha, pegaram ela, ué, cadê o rapaz? E aí os caras iam matar ela. Jesus salva e diz, vai e não peques mais. O fundamentalista fala, viu? Realmente, não, Jesus livrou ela uma vez. Mas na próxima, Jesus fala, não peca mais. Ou você pode entender Jesus falando assim, filha, dessa vez eu estava aqui e eu salvei sua vida. Na próxima esses caras te matam. Então vai e não faz mais isso. Não cabe essa interpretação? Cabe a outra também? Cabe. Sinceramente cabe. Qual que faz mais sentido para você conhecendo Jesus? Aí é contigo, irmão. Entende? Então, todas as vezes que Jesus fala sobre pecado, quando Jesus fala, olha, cuidado com o pecado, senão você vai ser lançado no inferno. Ai, meu Deus, então agora ferrou, eu preciso não pecar. Vamos entender isso? Nesse texto, o inferno é o Guerrina, que na verdade é o lixão, né? É aquele ambiente onde todo o lixo era jogado, inclusive os cadáveres. Pessoas indigentes, né, que não tinham um túmulo. Jesus seria jogado no Guerrina se o Sirineu foi o que carregou a cruz, né? Vamos lá, quem é, gente? Vamos lá, ajuda. Começa com A. Não é com A, não. Quem que deu o túmulo para Jesus? Não. Eu sei que vocês são bons em Bíblia. Quem deu o túmulo para Jesus? Digita aí, olha nos comentários na live. Se alguém não tivesse dado o túmulo para Jesus, Jesus seria jogado no Guerrina. E é nesse lugar que ele fala sobre o fogo não se apagar e o verme não morrer. Porque onde há carne em estado de putrefação, há gasificação e o negócio pega fogo. E uma das formas de queimar o lixo é incinerando. Então, aquele lugar o tempo todo pegava fogo. E tinha verme porque tinha carne podre. E o que era jogado lá? Os cadáveres. Que cadáveres? Que eram mortos. Mortos como apedrejados pela lei. E aí Jesus fala, se vocês pecarem, se vocês cometerem erro, eles vão te matar e vão te jogar no Guerrina. Aí a tradução é inferno. Aí você fala assim, puta, vou passar a eternidade sentado no colo do capeta. Jesus está falando, cuidado com a religião te mata e te joga lá.
Cuidado com isso, cuidado com isso. Então está muito bem estipulado o que é pecado na nossa cabeça. Agora a gente pode entender o que é oração. A oração é uma ferramenta que vai nos ajudar a errar menos com essas três entidades. Eu, o meu próximo. E quem é o meu próximo? O próximo. O que está perto de você agora. Daqui a pouco vai ter outro, daqui a pouco vai ter outro. No final das contas, todo mundo, né? José de Arimateia? É isso mesmo. Alguém pôs na live ou você viu no Google? Tudo. Você falou? Ah, José, ele fala com B. João Paulo Berlofa. Não, tá errado. A gente precisa de escola bíblica de novo, hein? Ixi, mano, onde eu tava, gente? Não, a oração eu tô desde o começo. Verdade. Então a oração é uma ferramenta que nos ensina a errar menos, a pecar menos contra mim mesmo, contra o meu próximo e contra a criação. E eu hoje tenho formas práticas de fazer isso. Eu queria passar para quem quiser. E a gente vai fazer isso no nosso próximo, senão vai ficar uma pregação de 2 horas. Eu não gosto disso. Então, semana que vem eu quero falar sobre oração como terapia. Oração, eu não estou falando só de terapia que você deve fazer com um terapeuta. Eu estou falando oração como terapia. Ou seja, oração como uma ferramenta que vai te ajudar a errar menos com você. Depois eu quero falar sobre oração como uma preparação para a minha ação. Porque se eu orar pelo outro, é porque eu estou disposto a me envolver com o problema dele. Então só faz sentido eu orar pelo outro me preparando para ser o milagre que eu estou pedindo para Deus mandar. Entendeu? E o terceiro ponto é oração como conexão com a criação. Sabe quando Jesus fala, sai um pouco do seu mundo, olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Sabe, Jesus está nos chamando para ver o que ele criou e parar de ver só o que você quer criar. Papo de hippie, né? Papo de... Não é, mano, é papo de criação, é papo de Jesus. É papo de conexão com algo maior do que o seu celular, do que o Netflix, sabe? Então, nas próximas 3 semanas eu quero falar sobre formas práticas de oração que vai nos ajudar a errar menos. Beleza?